Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja sempre louvado por mais uma oportunidade, por mais um dia de nós estarmos vivos na presença dEle para louvar e bendizer o seu nome. Sou o pastor Marlon Moisés e falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, presidida pelo nosso pastor presidente José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. Sempre um prazer, um privilégio enorme receber você aqui conosco, que está pela primeira, segunda, terceira vez, está maratonando aí pelo canal do YouTube. É um prazer receber você. Você que é nosso aluno, você que é membro de nossa igreja, ou você é aluno, mas também não é membro da nossa igreja, mas é um prazer enorme receber você aqui conosco em mais uma manhã, dia 7 de setembro de 2025, feriado, 7 de setembro de 2025, estamos aí para mais uma EBD, a famosa Escola Bíblica Dominical, como alguns dizem, o maior seminário teológico do mundo. Então, Deus seja sempre louvado por essa oportunidade. Vamos orar e agradecer a Deus? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor, te damos graças, Jesus, por esse dia, por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, faz e continuará a fazer em nossas vidas. Somos gratos a Ti por tudo. Quero Te louvar pela vida de cada aluno, de cada ouvinte, que o Senhor possa abençoar de forma poderosa. Nos dê uma aula abençoada, fala conosco, fica conosco, que seja uma manhã de crescimento na graça e no conhecimento. E a Ti renderemos honra, glória e louvor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aí mais uma aula, lição de número 10, lembrando que estamos falando esse trimestre sobre Atos dos Apóstolos, tá bom? Lembrando sobre isso. E quero lembrá-lo também que nós estamos falando possivelmente dos 15 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, falando sobre uma igreja que tem a base doutrinária na comunhão e na fé. Esses pilares resolvem ou ajudam ao crescimento da igreja, né? Então, nós estamos aí esse trimestre inteiro sendo privilegiados para falar de Atos dos Apóstolos. Então, aqui mais uma manhã, hoje não será diferente, a nossa espinha dorsal é Atos, mas a nossa lição de hoje vai falar sobre a expansão da igreja. Está aí na sua tela, lição de número 10. Fazemos menção da lição de adultos, da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, como eu sempre aviso, se você tem a sua revista, abra comigo aí, na lição de número 10. Se você não tem revista, mas tem uma Bíblia, pega a sua Bíblia e acompanha os textos sagrados conosco. E se você estiver ocupado, atarefado, fazendo qualquer outra coisa, trabalhando, preparando comida, e você não possa abrir uma revista, ou você não consiga abrir a Bíblia nesse momento, fique tranquilo. Ouça, medite, e todas as vezes que quiser voltar ao canal de nossa igreja para fazer suas anotações, suas observações, sempre será bem-vindo, tá bom? Como sempre peço e aviso, primeiro eu peço, se você gostar, deixe seu like, curta, compartilhe, deixe seu comentário. O feedback de vocês para nós é muito importante. A nossa equipe teológica, pedagógica, está sempre disposta a te responder. Ou aqui mesmo comigo, de forma direta. Nós estamos na internet, então assim, é um modelo atualizado de uma sala de aula. Então você fala comigo e eu tento te responder por aqui, ou diretamente pelo chat aqui com vocês. O nosso chat está ao vivo, tá bom? Então você pode interagir a hora que você quiser conosco. E se eu não conseguir te responder por aqui, a equipe responde por vocês ali, digitando com vocês, teclando. Tá bom? Então, nos ajude a divulgar o canal de nossa igreja e a palavra do Senhor. Ok? Então, vamos lá, vamos para mais uma aula. Essa aula, ela é um pouquinho mais sintética, porque hoje é o primeiro domingo do mês e temos a ceia do Senhor. Então, nosso culto também começa mais cedo, às 10h10, 10h15 no máximo. Então, com isso, nós temos aí uma aula mais sintetizada. Coisa de 20 minutos a menos, mas dá para a gente trabalhar bastante aqui uma hora, tá bom? Então vamos lá, temos aí a expansão da igreja, lição de número 10. Temos um texto áureo, tá bom?
que se encontra em Atos capítulo 8, versículo 4 e 5, que diz: Mas os que andavam dispersos iam por todas as partes anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Opa, já tem que observar e ficar atento. Mas os que andavam dispersos. Opa, peraí, dispersos? Andar disperso não significa andar sem direção, tá bom? Disperso, de ter espalhado. Como que é isso, pastor? Olha o texto. E iam por toda parte anunciando a palavra. Estavam dispersos, espalhados, mas atentos e ligados a um único propósito: anunciar o evangelho. Tá bom? Isso é muito importante. Verdade prática: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Precisamos levar a mensagem de Cristo para além das paredes. Esse é um sinal de crescimento. Temos aí uma leitura bíblica em classe, ela é um pouco extensa. Ela vai Atos capítulo 8, versículo 1 ao 8, e depois ela dá um salto lá para o versículo 12 ao 15, tá bom? Vou ler para vocês. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele já fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Glória a Deus. E havia grande alegria naquela cidade. Olha o verso 8. E havia grande alegria naquela cidade. Vamos lá, versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus, e no nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois, que se estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Uma leitura sensacional, muito boa. Muitas coisas aqui que serão valiosas para a nossa aula de hoje. Como de costume, nós temos 3 objetivos. Esses 3 objetivos vão nos ajudar a caminhar, a amarrar algumas pontas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Objetivo número 1, apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. Como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja. Número 2, expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. Expor a centralidade de Cristo e a palavra de Deus no evangelho, na evangelização centrada da igreja. Número 3, enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Apoio e discipulado aos novos convertidos, tá bom? Então são temas a qual nós iremos tratar, nossos objetivos traçados, e vamos que vamos. Temos a nossa famosa
recapitulação. Você que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira, quarta vez, já observou que toda aula nós temos essa proposta de dar uma recapitulagem. É puxar na memória aquilo que foi tratado há uma semana atrás. Então, alguns pontos, algumas frases, o tema, algumas questões ficaram marcadas na nossa vida. A nossa aula passada, a lição de número 9, nós falamos sobre uma igreja que se arrisca. E a nossa abordagem foi a vida de Estevão, que foi o primeiro mártir a partir ali do surgimento, nascedouro da igreja, a partir de Atos capítulo 2. Então, nós vimos que, quando falamos com uma igreja que se arrisca, é aquela igreja que sai, que anuncia com ousadia a palavra de Deus, não temendo perseguição, difamação, calúnia, luta ou dificuldade. Não teme isso, porque ela entende que o seu alvo é Cristo. Estevão foi um dos 7 diáconos, vocês sabem, selecionado para o serviço da igreja, onde estava tendo um problema que surgiu no meio do crescimento da igreja, porque todo o crescimento com ele também veio os problemas, ali entre as viúvas judias e as de fala grega, estavam tendo esse problema, e levantaram 7 homens ali para ajudar no serviço. Esses homens apenas eles não serviam à mesa, o trabalho deles era esse, mas junto com isso eles também pregavam, evangelizavam, saíam em missões. E Estevão era um camarada desse, alguém cheio do Espírito Santo, que ali falava da sua fé, falava da sua crença, falava daquilo que ele acreditava. Então, alguns líderes religiosos se levantaram contra Estevão, lembra disso? Para tentar o calar e tentar o amordaçar. Mas o texto que nós lemos, falamos que eles debatiam firmemente com Estevão, mas não podiam prevalecer, pois o espírito de sabedoria que estava sobre Estevão o capacitava a falar, a dar resposta concernente à sua fé de forma maravilhosa. Então, a fé de Estevão, ela foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu firme na verdade. Por que ele permaneceu? Lembram? Foquei nisso. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E a forma de nós permanecermos em meio à dificuldade é estar cheio do Espírito Santo. Então, dito isso, nós precisamos manter uma vida de busca constante para que possamos não nos desvaziar. O mesmo Deus que foi com Estevão, foi na história. Estevão enfatiza isso através dos patriarcas, dando ênfase a tudo isso. E essa ênfase que ele deu na história, para o mesmo Deus na história, que tinha enviado o seu Filho Jesus para morrer em resgate daqueles homens que estavam sendo crucificados, o texto diz que eles tampavam os ouvidos e rangiam os dentes. Eu brinquei com vocês, falei, estavam tudo endemoniados, porque não conseguiam ouvir a palavra de Deus. E tendo pegado em pedras, eles resolveram apedrejar Estevão. A fidelidade de Estevão a Cristo o levou ao martírio. Foi a nossa terceira sinopse da aula passada, tornando o exemplo de perseverança na fé. Então, ou seja, o que ficou mais de legado para nós sobre a vida de Estevão foi que, independente da oposição, da dificuldade, da calúnia, do tudo que veio contra ele, ele permaneceu firme. Então, o que fica para nós da aula passada, para de introdução nessa aula de hoje, é a firmeza. Manter firme aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós não podemos andar dubitando, nós não podemos andar em constância. Nós temos que ser firmes e constantes na obra do Senhor. Então, meus irmãos, Estevão deixou um legado para a nossa vida. Espero que possa ter ficado um legado para a sua vida. E com a vida de Estevão nós venhamos a aprender como nos mantermos de fé e perseverante em meio às dificuldades que irão surgir. Amém? Vamos embora então. Temos a nossa introdução da aula de hoje, que é muito, ou é de suma importância, porque a introdução da nossa aula, diferente daquilo que eu abordei agora, que eu brinco de dizer que é como se fosse uma pré-introdução, ela serve para conhecermos um pouco o objetivo e a proposta aqui estabelecida pelo nosso autor. Então vamos lá. Vamos estudar como
a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Temos já a pensar sobre isso referente à leitura bíblica em classe. Nós vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Estavam concentrados em Jerusalém e não tinham ainda avançado. Opa! A missão então estava bem devagar. Não estava parada porque estavam trabalhando em Jerusalém, mas ela estava bem lenta, correto? Tudo mudou quando Estevão foi morto por causa da sua fé. Olha aí o tema, o Estevão voltando à nossa temática. Tudo mudou quando Estevão foi morto por causa da sua fé. Jesus já havia predito em Atos capítulo 1, versículo 8, depois eu burilo um pouco sobre isso, que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Lembra? Vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins do mundo. Atos capítulo 1, versículo número 8. Isso aqui é interessante. Deus usa circunstância para cumprir os seus propósitos. Eles estavam parados no sentido de dar continuidade em outras cidades, mas estavam se movendo no que concediz a Jerusalém. Mas as circunstâncias que acontecem, devido à permissão de Deus, fazem com que os propósitos de Deus sejam alcançados. Tá bom? A igreja de Jerusalém, mesmo sofrendo uma grande perda, foi Estevão, e tendo de sair da cidade, cada perseguição, os cristãos não fugiram de lá derrotados. Uau, isso é brilhante. Isso aqui é brilhante, porque teve uma grande perda, que foi Estevão. Lá na frente depois tem Tiago, uma grande perda, uma outra grande perda. Mas nesse caso aqui, Estevão. Ela sofre uma grande perseguição, tem que ficar dispersa, porém, não sai derrotada. Sai dali, ou enfrenta as perseguições, de cabeça em pé, cabeça erguida, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tá bom? Então, isso é muito importante a gente pensar, porque a igreja primitiva, mesmo em meio às perseguições, ela não recuou, ela não correu da dificuldade, mas fez o quê? Estrategicamente, se espalhou, ficou dispersa, para dar continuidade ao anúncio do evangelho. O que é isso? Estratégia. Se nós não podemos ficar em um único local para pregar o evangelho por causa da perseguição, então nós nos espalhamos e vamos atingir a missão, o objetivo, com mais agilidade, tá bom? Então isso vale a pena pensarmos, que hoje nós vivemos tempos em que a igreja enfrenta desafios, em alguns lugares perseguições, sim, perseguições externas e internas, né? Externas fora da igreja e internas dentro da igreja. Mas essas situações podem ser a oportunidade para o crescimento de um testemunho. Então hoje nós enfrentamos certas perseguições, enfrentamos certas oposições, sim, certos desafios, sim. A igreja no Oriente Médio, ela passa uma grande perseguição, a pena de morte, chega até isso. Mas isso tudo serve como combustível para nós continuarmos anunciando as boas novas de salvação. Isso é muito importante. E deixa uma coisa para nós pensarmos aqui nessa manhã, que assim como a igreja primitiva, assim como ela, nós, eu, Marlon, vocês que estão me vendo, nós possamos ser fiéis ao quê? A Cristo e ao anúncio do Evangelho, independente da circunstância, da situação, da dificuldade, da oposição. Que nós possamos manter confiando no poder do Espírito Santo e na sua ação através da nossa vida com o anúncio veemente da palavra de Deus. Ok? Essa é a nossa introdução. Temos uma palavrinha-chave aí que é a evangelização.
Lembra, eu já falei em aulas passadas que se você tiver dúvida da sua chamada, vai evangelizar. Faça o ID, porque o ID pertence a todos. Pastor, diácono, presbítero, evangelista, missionário, apóstolo, membro, congregado, para todos, todos. O ID não tem título. Aliás, o único título que você carrega fazendo o ID é ser um cristão. Então, se você é um cristão, se você é uma cristã, você precisa fazer o ID do Senhor, tá bom? Vamos lá para a nossa estrutura de aula. A estrutura de aula está pautada em alguns temas. O primeiro dele, a igreja diante da perseguição. É o nosso tema, primeiro abordagem. Com sub-3 abordagem. Embora perseguida, não fragmentada. Opa! Perseguida, não fragmentada. Uma igreja em luto. Ué. Mas não desesperada. Brilhante, 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 brilhante. Perseguida, não dividida, não fragmentada. Passando por um período de luto, mas não desesperada. Brilhante, irmãos, brilhante, brilhante. Isso aqui é fenomenal. Então, por conta dessa perseguição, novamente ressaltando a ideia que houve com Estevão, os cristãos foram dispersos por toda a terra da Judéia. O que você leu comigo lá na leitura bíblica em classe, lembra? Capítulo 8, versículo 1, tá aí, você pode voltar no texto. O povo foi disperso, menos apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Lá no capítulo 4 e capítulo 5 de Atos, depois você pode ler no final da aula ou como dever de casa, tá bom? Você vai reparar que Atos registra a perseguição focada sobre os apóstolos, sobre os líderes da igreja ali, focada mais sobre eles. Então, a perseguição veio sobre a liderança que está em Jerusalém e o povo sai disperso para anunciar o evangelho. Mas os apóstolos não correm, não fogem. Eles ficam ali, porque entende que a igreja ela precisa deles. O líder não pode correr da batalha. Ei, deu ruim, já sei. Já começamos a aula já pensando nisso, né? Eu sei. Líder não pode fugir da batalha. Líder tem que ser o primeiro a empunhar a espada e cair para dentro da batalha. Porque todas as vezes que o líder deixar de ir para a batalha, pode ter grandes consequências. E o maior exemplo que nós temos, e eu gosto de citar ele, no Antigo Testamento é Davi. Porque Davi toda vez ia para a guerra, para a batalha, pelejar em favor do seu povo, e ganhava, Deus era com ele, porque ele estava sempre em atividade. No dia que Davi resolveu, tá tudo tranquilo, tudo de boa, não vamos para a batalha não. O que aconteceu? Ele foi para a sacada do seu castelo e observa quem lá do outro lado tomando banho? Betseba, ou Betseba. O que aconteceu? Gerou nele o desejo, o pecado. E aquilo levou à queda. Então aprendemos que quando estamos desocupados, ou não queremos fazer mais nada em prol do reino, podemos dar brecha para uma queda, para um fracasso, para uma ruína, tá bom? Então, voltando aqui, Atos 4 e 5 registra essa perseguição focada sobre os apóstolos, os líderes da igreja ali. E a membresia, o seu corpo, acaba sendo dispersa. O fato deles não terem se dispersado junto com o povo, não quer dizer que os demais crentes que não tinham perseguição sobre ele. Porque você pode surgir esse pensamento. Pô, pastor, então assim, houve a perseguição. Os membros, vamos dizer assim, saem. E os apóstolos não saem, então não tinha perseguição sobre os apóstolos, só sobre os membros? Sim, perseguição sobre os apóstolos. Por quê? Isso é estratégia militar. Como assim? Como que você ganha um exército? Atacando a sua liderança. Se você derruba a liderança, o povo automaticamente fica disperso. Percebe que isso houve com Jesus. Quando Jesus morreu e até o terceiro dia dele ressuscitar, o povo começou a ficar disperso, ó, sem direção. E muitos voltaram a fazer o que fazia antes. Mas quando Jesus ressuscita, a esperança volta. Então essa estratégia militar. Todas as vezes
Por isso que você tem que orar pela sua liderança, porque todas as vezes que a tua liderança é afetada, é bombardeada, o adversário tenta acabar com ela, ele quer fazer com que você e todos que são influenciados por ele se dispersos. Mas esse disperso pode ser num sentido de você se espalhar, tendo uma direção, ou disperso no sentido de você sair sem direção. Percebe? Então, eles ficaram em Jerusalém porque a igreja estava sob pressão, a igreja perseguida, e a igreja precisava deles. Eu acho isso fascinante, porque eles não correram. Estava intensa a perseguição, estava alcançando todos os crentes, mas eles botaram a cara, eles não correram. Líder não pode correr da batalha. Por isso que Deus o constituiu ali como líder. Deus o constituiu ali na frente da batalha. Se você lembra comigo, Atos capítulo 4, falamos isso em algumas aulas passadas, você vai observar que depois que Pedro e João, Pedro prega e quase 3.000 almas ali se convertem, depois dali lá no capítulo 3, ele vai orar, a hora nona. E dentro dessa oração, Deus o usa para curar um coxo. Você lembra disso? Quando ele cura um coxo, aquele homem ele é ressarcido, depois ele prega, quase 1.000 almas se converte. E logo no capítulo 4 acontece uma prisão. Depois da prisão, eles são recomendados a não falar mais no nome de Jesus, e Pedro fala que não tem como ficar calado referente àquilo que ele viu e ouviu que Jesus tem feito na sua vida. E eles são soltos. Lá no versículo 23 do capítulo 4 de Atos, eles contam para os irmãos que tinham ocorrido, eles fazem uma oração, engrandecem o nome do Senhor e bendizem o seu nome, e chega lá no versículo 29, ele fala: Senhor, olha a perseguição que está se levantando contra a gente, olha os opositores, mas nos dê ousadia para continuarmos falando da palavra. Nos dê ousadia para que os sinais e milagres continuem acontecendo. Nos dê ousadia para que o sobrenatural aconteça. Nos dê ousadia para continuar fazendo a tua vontade. Versículo 31. E eles tendo orado, o Espírito Santo veio sobre eles ali e os encheu, dando a eles mais ousadia para anunciar a palavra de Deus com mais poder, com mais veemência, com mais intensidade. Então, meus irmãos, o que fica para a nossa vida? Em meio à perseguição, em meio à dificuldade, ou essa situação que os apóstolos passaram, o que nós devemos fazer? Buscar Deus e pedir mais ousadia. Se você prega, prega mais. Se tu ora, ora mais. Se tu canta, canta mais. Se você evangeliza, evangeliza mais. Tudo que você faz, redobra o que você está fazendo. E como que eu faço isso, pastor? Buscando e pedindo ousadia de Deus. Porque em meio às batalhas, em meio às lutas, nós não recuamos. Nós podemos sair estrategicamente, mas nós não abandonamos a batalha. E como vamos vencer isso? Buscando firme a presença do Senhor, buscando firme graça, ousadia e coragem para vencer as perseguições. Porque mesmo a igreja sendo perseguida e dispersa, ela não se desorganizou e nem se fragmentou, mas continuou forte e unida, servindo ao Senhor. Ok? Temos alguns exemplos aí que você pode ver. Lá em Atos, por exemplo, capítulo 6, eu cito aqui para vocês, o versículo de número 7, por exemplo, ele diz que a igreja crescia e a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimo os sacerdotes obedeciam à fé. Então ela saía, ela se espalhava, mas não era de forma desorganizada, então era uma organizacional e não fragmentada, mas continuando forte, unida, anunciando o evangelho. Tá bom? Era uma igreja que estava em luto, porque a perda do seu Estevão, a perda do seu líder, vamos dizer assim, a perda de uma referência, que era Estevão ali, isso causa grande lamento, grande choro, grande luto. Mas isso nós percebemos também, essas extremidades, porque quando nós olhamos lá na frente que Herodes manda prender Pedro e matar Tiago a fio da espada, a igreja está orando lá na casa da irmã Maria. E aqui você encontra alguns varões piedosos que vão enterrar Estevão, vão fazer o momento do seu luto. De repente, depois do luto, eles vão meter o pé, vão embora por causa da perseguição.
mas enterraram o corpo do amigo ali, enterraram o corpo do companheiro. Então, não foi a perseguição, não foi a perda do seu amigo, não foi o choro que fizeram parar. Eles fizeram o processo e saíram para anunciar o evangelho. Alguns chegam até a acreditar que esses judeus poderiam vir de Jerusalém em oposição aos cristãos, que não era tão intensa. Então, eles vieram de repente de fora, se converteram, veio aquela perseguição, eles enterraram Estevão e depois saíram. Ou, de acordo com o contexto, poderiam ser cristãos que já estavam ali também, que não vieram de fora, e no meio da perseguição, antes de sair, enterraram o corpo do seu companheiro. Então perceba que mesmo você fazendo a vontade de Deus, mesmo você estando no centro da vontade de Deus, a perseguição você não é isento, a dor você não é isento, o luto você não é isento. Você não está isento disso. Você não está isento disso. Você pode passar dificuldade, perseguição, perdas, calúnia, traições. Por quê? Tudo isso pode acontecer com a sua vida. Mas o seu posicionamento firme com o Senhor é o que mantém o combustível para continuar fazendo a vontade dele e anunciando o reino de Deus. Por isso que a igreja não está desesperada. Ela sai estrategicamente, mas não está desesperada. Você percebe que lá no texto que nós lemos, o capítulo 8 de Atos, o versículo 4, por exemplo, diz que entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte e pregavam a palavra de Deus. Então não estava desesperado. Eles fugiam da perseguição, mas estavam anunciando o evangelho. Não estava se escondendo. Pô, eles vão me achar, vão me matar. Não estavam. Eles saíam dispersos, mas por onde eles passavam, eles anunciavam o evangelho. Então a igreja planteou por Estevão, chorou por Estevão, derramou lágrimas por Estevão, mas o texto mostra uma igreja dispersa e uma igreja motivada, e não desmotivada, mas uma igreja motivada para continuar anunciando o reino de Deus. Tá bom? Avançar no testemunho de Cristo era ou é um combustível, é uma tarefa a cumprir, mesmo em meio à perseguição e à dificuldade. Ok? Primeira sinopse: mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme e atuante na fé. Mesmo perseguida, a igreja permaneceu unida. Você vai me perguntar, é óbvio, pastor, como que ela permaneceu unida se ela ficou dispersa? Unida, não na sua organização, mas no seu organismo. Lembra, falamos disso em aula passada. A diferença da organização e a diferença do organismo. O organismo é o corpo místico de Cristo. E organização é as questões burocráticas que servem para reger a igreja. Então a igreja permanece unida, firme, com um propósito e atuando na fé. A adesão da fé é sensacional dessa igreja, tá bom? Segundo a estrutura, a igreja que em meio a tudo isso, ela continua fazendo o quê? Evangelizando. Então a igreja que evangeliza. A evangelização centrada onde? Na palavra de Deus e centrada em Cristo. Aqui está o segredo. E são essas coisas que nós deveríamos pensar. Porque é uma igreja que sai em meio à perseguição, é uma igreja que avança em meio à perseguição, é uma igreja que não desiste por causa da dificuldade, mas ela mantém a sua centralidade em Cristo e na palavra dele. A igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, já vemos isso em aulas passadas, já falamos sobre isso. Ela era cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Então aqui tem um problema gigante na atualidade, tá bom? E eu vou mexer com vocês. Qual? Quando lemos isso, percebemos que é uma igreja que está avançando, porque está cheia da presença, não abre mão de Cristo seu centro e nem abre mão da palavra sendo centro. Então, espera aí. Uma característica de uma igreja cheia do Espírito Santo
É não abrir mão da presença, não abrir mão da centralidade de Cristo e não abrir mão da centralidade da palavra. Quando olhamos para a igreja, instituição, no século atual que vivemos, será que ela ainda mantém Cristo no centro? O cristocentrismo? Palavra difícil, né? Será que ela mantém a palavra no centro ainda? Ou removemos Cristo, removemos a palavra e entrou o egocentrismo? Ou o antropocentrismo? O ego e o homem no centro de todas as coisas. Com isso se torna uma instituição fraca, anêmica e doente, porque removeu Cristo do centro e o homem, suas paixões, desejos e vontade entrou no centro. E isso é um problema muito grande, porque a igreja de Jerusalém era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. Então, tem um texto, eu quero compartilhar com vocês, que eu acho isso aqui muito bonito. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, abra aí a sua Bíblia, versículo 48. Atos 13, 48 ao 52. Olha o que está escrito. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade a levarem a perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando do seu território. E estes, sacudindo o pó contra aqueles, o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Irmão, pelo amor de Deus, isso aqui é sensacional. Os camaradas estão fazendo a vontade de Deus, estão no querer de Deus, estão envolvidos pela presença de Deus, estão anunciando a palavra, Cristo como centro de todas as coisas, se levanta falso testemunho contra ele, expulsam aqueles homens da cidade como se fossem bandidos, mercenários, maltrapilhos, qualquer outra coisa de baixo calão, como se pegasse e jogasse eles no chão assim, e eles voltassem ali pelo chão, se sujassem todo. O que eles fazem? Eles podiam falar, nunca mais eu prego o evangelho. Nunca mais eu faço isso. Essa é a recompensa que eu tenho por servir a Cristo? Ser maltratado, ser caluniado, ser difamado, ser abandonado, ser esquecido? Mas olha o que eles fazem. Sacudindo pó. É como se eles batessem no corpo assim, ó. Sai a poeira e vão para outra cidade continuar evangelizando. Eles não param. Isso aqui é brilhante. Por que não param, pastor? Porque a centralidade da sua fé, a centralidade da igreja estava em Cristo e na sua palavra. Aí é óbvio que eu vou te perguntar isso no particular e a gente abre isso para o geral. Onde ou como está a sua vida cristã? Onde ela está centrada? Em Cristo, na sua palavra ou em qualquer outra coisa? Na sua vaidade, por exemplo? E agora abrindo isso para a questão institucional. Onde algumas igrejas estão centradas? Em Cristo? Na sua palavra? Ou só nos interesses humanos, nos seus prazeres humanos, no seu entretenimento, nos seus mega shows, seus megas eventos? E Cristo e a palavra foi deixado de lado. Essa é uma coisa que nós devemos pensar. Vivemos um crescimento, um inchaço, uma expansão, mas como estamos crescendo? Paulo disse, Colossenses, capítulo de número 2, precisamos crescer enraizados em Cristo, porque se não crescermos enraizados em Cristo, podemos cair, e caindo, perdemos tudo.
Curiosamente, quando você analisa esse texto, você percebe que a proposta do adversário não é derrubar os frutos. Por quê? Porque se você derruba um fruto, embora uma árvore boa dá bons frutos e todo mundo quer os frutos dela, mas depois ela dá fruto novamente. Mas ele diz, nós precisamos estar enraizado em Cristo. A raiz da árvore é a que alimenta. A raiz da árvore está ligado à sua vida. Então, se você corta a raiz de uma árvore, você acaba com os frutos, com as folhas, com o tronco, com os galhos, você acaba com tudo, não deixando mais nada. Então, pensa. O que o adversário quer é acabar com a sua vida. Então, ele não vai apenas atirar para derrubar um fruto. Ele quer acabar com as suas raízes, para que você perca tudo o que você construiu. Por isso, precisamos ouvir o conselho paulino aos Colossenses e criar raízes fundas, bem fundas. Porque a resposta do crescimento de uma árvore, o seu exterior, está ligado ao quanto profundo ela consegue crescer. Então, você não vê as raízes das árvores, mas você vê que sabe que ela está lá entranhada na terra. E quanto mais funda for a sua raiz, mais alta e mais forte cresce aquela árvore. Então, quando olhamos para a igreja de Jerusalém e olhamos para essa questão, vemos uma igreja enraizada em Cristo. Enraizada em Cristo. Faz sentido e dá para fazer paralelo com o que Jesus falou no Evangelho de Mateus sobre os dois alicerces. Aquele que ouve a palavra e pratica, esse é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Viu a dificuldade, a luta veio e permaneceu de pé. Mas aquele que ouve e não põe em prática, não quer nada com nada, esse veio a luta, veio a dificuldade, o vento e a casa caiu e foi grande a sua queda. Então o Evangelho não é só aquilo que O Evangelho não é só palavras, mas o Evangelho é ação. Sempre falo isso para vocês. É um Evangelho que age, que ele tem uma dinâmica. Então você ouve, você aprende, entende e pratica. Se você não pratica, é porque você não está dando ouvido ao Evangelho. Ok? A igreja primitiva operava sobre o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem no reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. De repente, o que está faltando para vivermos grandes milagres, grandes prodígios, o famoso, que é muito discutido hoje em dia, um grande reavivamento, para tudo isso acontecer, parte de mim, no pessoal, voltar às fontes. O que é isso, pastor? Voltar às fontes. A orar, a jejuar, a vigiar, a ler mais a palavra, a ter compromisso com Cristo no centro da minha existência e com a palavra de Deus, que é o meu manual de regra, fé e prática. Se eu não tenho compromisso com isso, é impossível eu viver as questões sobrenaturais da parte de Deus. Uma igreja bem-sucedida e que preserva a palavra de Deus e preserva a Deus no centro de todas as coisas deve estar centrada na pessoa de Jesus Cristo. Cristo é o centro, não o homem. Cristo é o centro de todas as coisas. A mensagem da cruz é a mensagem da igreja primitiva. Não é mensagem coutianas, mensagens de autoajudas ou mensagens terapêuticas, que isso acontece muito, mas é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Que quando olhamos, entendemos que fomos justificados. E sendo justificados em Deus, vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. A nossa evangelização, o nosso discurso, as nossas palavras devem estar centradas em Cristo Jesus. Abra aí comigo Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Olha o que Paulo disse. Romanos 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos.
Quando eu tenho Cristo no centro da minha vida e a palavra de Deus no centro da minha vida, eu não tenho vergonha do Evangelho. Agora, quando eu não tenho mais Cristo, não tenho a palavra de Deus como centro da igreja, como centro da minha vida, eu estou dizendo que eu me envergonho do Evangelho. Podemos até botar um tema para essas pessoas que tiraram Cristo e a palavra do centro. Com vergonha do Evangelho. Tema bom aí para a gente pensar sobre vida cristã. Eita, com vergonha do Evangelho. Tema interessante. Ou, abre lá, 1 Coríntios, capítulo 2. Dá uma olhada comigo lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Olha que curioso. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi-me fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedorias humanas, e sim no poder de Deus. Paulo falando à igreja de Corintos. Tá bom? Então isso tem que fazer a gente pensar. O versículo 8 do capítulo 1 também, se você quiser só usar aí para você pensar, Paulo diz uma coisa que é curiosa. Capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Irmão, isso aqui tem que entrar na sua cabeça. Se você entender isso aqui, a gente encerra a aula aqui. Você tem que entender isso. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, se eu tiro a palavra do centro, eu estou tirando Cristo do centro. E se eu tiro Cristo do centro, eu estou perdido, condenado, sentenciado ao inferno. Porém, quando Cristo e a palavra é o centro, eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda sinopse, a igreja cheia do Espírito e centrada em Cristo anunciou a palavra com poder. Nosso último tópico, para pensarmos aí com 3 subtópicos, a igreja que dá suporte à evangelização. Uma igreja que dá suporte. Suporte da igreja, a igreja que discipula, e sem recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Uma igreja que dá suporte. O que é isso? Mediante a morte de Estevão, mediante a perseguição, nós lemos lá no versículo 14 do capítulo 8, da leitura bíblica em classe, que os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, e eles enviaram Pedro e João para lá. Uma igreja missionária é uma igreja que envia. Uma igreja missionária é uma igreja que manda pessoas para trabalhar e anunciar o Evangelho. Quando a igreja entende isso e ela manda suporte, ela manda pessoas para ajudar. Entende? Quando a igreja começou a sair fora dos seus padrões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Então, quando ela entendeu que ela estava saindo, o que os apóstolos fizeram? Cara, vamos mandar a gente para ajudar, vamos mandar a gente para contribuir, vamos mandar a gente para poder estar presente. Porque missões você faz com os joelhos no chão, você faz com a sua oferta, mandando para o missionário, você usa seus recursos, ou você mesmo vai. Então, missões se faz dessa forma. Então, nesse caso aqui, eles estão enviando pessoas para ajudar a fazer missões. Então, não basta mandar missionários. É necessário também mandar suporte. Então, o que eles fazem? Está vendo que a igreja está espalhando? Manda recurso, manda pessoas, manda provisão, ajuda o campo missionário. Então, não basta ficarmos só de braço cruzado aqui orando e tal.
Não basta. Isso é uma parte. Orar é uma parte. A outra é a ação, é o agir. Eu sozinho não posso, mas se meu junto com 10, com 20 irmãos, nós podemos mandar um recurso, uma provisão para alguém que está no campo missionário. E a igreja tem que entender isso. Missões eu não faço sozinho, eu faço com o outro. E eu fazendo com o outro, se eu mandei alguém, eu vou mandar recurso. Se eu não mandei alguém, eu mando recurso. Tem uma coisa que eu acho curiosa. Paulo, quando ele faz aos Romanos, Paulo não fundou a igreja de Roma. Paulo não estava lá e foi para lá quando foi preso, em Roma. E ele queria muito naquela igreja de Roma, mas não pôde. Mas ele tinha tanto amor e carinho pelaquela igreja que ele resolveu ajudar, resolveu doutrinar, resolveu escrever. Então não é porque não foi ele que fundou que ele deixou de ajudar. Percebe? Então não é porque não foi eu que comecei que eu não vou estender a mão. É óbvio que eu vou estender a mão, é óbvio que eu vou ajudar, é óbvio que eu vou dar força, vou cooperar. Porque qual é o objetivo de reino? Ver o crescimento. Quando eu olho para rótulo A, B e C, eu não ajudo. Agora, quando eu olho para reino, aí eu ajudo. Eita, aí o caldo engrossou, não é isso? Além do apoio dado ao ministério que Filipe também precisou, e os demais lá, faz parte da doutrina dos apóstolos e dos seus ensinos, dessa iniciação cristã, você enviar para que você possa prover, e com isso você vai gerar discípulos. E com isso, discipulado. Você percebe que a igreja vai produzindo um discipulado. O que é discipulado? É a apresentação da fé iniciática para os novos cristãos. Então, seja em Jerusalém, aqueles que se converteram, ou seja, aqueles que estão espalhados, a igreja tem uma grande preocupação de cuidar dos mais novos na fé, para que aqueles mais novos hoje se tornem missionários amanhã. Então, um bom trabalho, vou repetir, um bom trabalho de missões, um bom trabalho de discipulado, um bom trabalho de suporte dado para a igreja, gera crescimento. Crescimento. Um bom trabalho gera crescimento. As pessoas aceitavam a palavra de Deus e se convertiam. E você vê isso muito comum em Atos dos Apóstolos. E logo depois eram batizadas. Por quê? Porque tinha suporte. Não só o espiritual que vem da parte de Deus, mas o físico, o humano, o recurso. Você observa que Jesus já tinha comentado sobre isso. Jesus disse: tive fome, tive sede, tive nu, estava preso, vocês nunca me visitaste. Aí eles perguntaram a Jesus: quando te vimos assim? Eles falaram: quando vocês viram e não fizeram. Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Evangelho, missão, não é só palavra, mas é um estender de mão. Atos capítulo 3, aquele coxo pediu esmola. E Pedro e João disse: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o texto diz: e ele, estendendo a mão para eles, o colocou de pé, ele se firmou sobre seus tornozelos e entrou no templo glorificando e exaltando a Deus. Missões a igreja precisa fazer, não só com palavras, mas com ações, com recurso, com provisão. Ok? Eles recebem o Espírito Santo, refizeram o discipulado e a igreja cresce fervorosamente. Então, para os apóstolos, o discipulado estava incompleto seu recebimento do Espírito. Então, é um combo. É um combo. A igreja envia, ela manda, ela prega, ela anuncia, ela discipula, cria novos discípulos e o Espírito Santo vem sobre elas. E isso dá uma ideia de completude. Ela se completa para continuar fazendo e anunciando o reino de Deus constantemente. Essa visão de conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência, assim como fizeram os apóstolos. É nosso dever levar outras pessoas a terem experiências cristãs, uma experiência cristocêntrica. Olha, Atos capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz. Atos 2, versículo de número 16. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel.
O que acontece aqui? Quando eles receberam o Espírito Santo em Atos 2, e aquelas pessoas falaram que eles estavam embriagados, estavam bêbados, Pedro toma a palavra e diz, olha, o que aconteceu aqui já foi predito pelo profeta Joel. Então, ou seja, o que isso tem a ver com o que eu acabei de falar sobre missões no campo? A promessa feita da efusão do Espírito foi dada a todos que creem e recebem. Então, nós não podemos privar ninguém, de ter uma vida cristã sadia e cheio da presença de Deus. Jesus disse uma coisa para os fariseus em Mateus que eu acho muito interessante. Ele diz, você tem a chave do reino, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Nós não podemos privar ninguém de ter um encontro com Cristo, de ter a sua vida mudada e de alcançar a salvação. Não podemos. Se nós temos a chave do reino, o nosso papel é abrir a porta e convidar o máximo de pessoas para dentro do reino. Ok? Também quero ler com vocês o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. É o último texto que eu leio com vocês aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo número 11, versículo 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Foram comigo também 6 irmãos, e entrando na casa daquele homem, isso é Pedro, no contexto de Cornélio, e ele nos contou como vira o anjo de pé na sua casa e que lhe disseram, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dará a palavra mediante as quais será salvo, tu e toda a sua casa. Quando, porém, comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, lá no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Isso aqui é Pedro na casa de Cornélio, um gentio, que eles achavam que ia ficar somente em Jerusalém. Mas como um gentio abriu o coração, Pedro orou, o Espírito desceu sobre eles e ele e toda a sua casa foi batizado. Missões. Nós não podemos negligenciar isso. O Evangelho precisou sair de Jerusalém por causa da perseguição, mas ele vai até os confins da terra, em nome de Jesus. É meu dever, é seu dever continuar anunciando o Evangelho. Nós não podemos parar por causa da dificuldade, da luta, ou da perseguição ou qualquer situação. Paulo já disse isso em Romanos, capítulo número 8, versículo 31 a seguir. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perigo, nudez, fome ou a espada? Como está escrito, somos entregues à morte todos os dias, como ovelha sendo levada ao matadouro. 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem o porvir, nem nada, nem a altura, nem qualquer outra coisa possa me separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, se o amor de Cristo foi bom para você, é bom para a sua vida, se ele marcou a sua vida, você tem o dever de levar outras pessoas a ter esse encontro. Vou fazer um paralelo para fecharmos aqui. Você lembra de quando Jesus chamou Pedro? Ele falou, Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador de peixe, mas será pescador de homens. Correto? Pedro deixou de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. Preste atenção. Paralelo. O peixe está no seu habitat natural, que é a água. Então Pedro tirava o peixe da água para fora dela. O que acontecia com o peixe? Morria. Então Pedro tirava o peixe da vida para a morte. Olha o que Jesus disse. Você vai ser pescador de homens. Como assim? O anúncio do reino, o anúncio do evangelho é vida. Então o que Jesus está dizendo? Assim como você fazia com o peixe, tirava o peixe da vida para a morte,
Agora você vai levar o ser humano, vai tirar ele da morte para a vida. Olha que lindo isso. O que é missão? O que é anunciar o evangelho? É tirar pessoas da morte, da escravidão do pecado, da sentença condenada para a vida eterna com Cristo Jesus. Meus irmãos, você é um pescador. Eu sou um pescador. Deus nos chamou como pescadores. Então vamos tirar o máximo de pessoas da morte para a vida em nome de Jesus. Terceira sinopse: a igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Só conseguimos vencer, triunfar com a ajuda do Espírito Santo. Tá bom? Chegamos à conclusão da nossa aula. Aula hoje um pouquinho mais curtinha, mais densa, fazendo nós refletirmos um pouquinho sobre algumas questões. Vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso aconteceu porque a mensagem de Cristo tinha um foco, claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Quer ver o crescimento na sua igreja? Prega a palavra. Tenha Cristo no centro. Você verá um crescimento extraordinário. Por quê? Olha aí. Sem Cristo não há evangelho. Você pode tirar tudo, mas se você tirar Cristo do centro, não tem evangelho. É uma organização aí cuidando de qualquer coisa, menos das coisas do reino. Ok? Chegamos ao final da nossa aula. Que Deus te abençoe poderosamente. Tenha um domingo abençoado. Feriado, se for aproveitar com a sua família, almoçar fora. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Temos agora pela manhã a ceia do Senhor. Você é nosso convidado, está interagindo conosco. Logo mais à noite teremos um culto de celebração. Você é nosso convidado para estar conosco às 18h30 na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Tá bom? Se você gostou, deixe seu like, curta, compartilhe, deixe seus comentários, porque é muito bom para nós. Dê o seu feedback. Obrigado pela participação dos irmãos. Que Deus abençoe a todos de forma poderosa e que essa palavra possa ecoar nos seus corações. Que essa palavra possa encontrar guarida no seu coração e você refletir sobre o evangelho do reino. Tá bom? Vamos agradecer. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra que foi ministrada, obrigado pelo Teu despertar para com as nossas vidas. Pai, nos dê um domingo abençoado na Tua presença, nos dê um domingo maravilhoso, refletindo sobre essa palavra. Muito obrigado por tudo. Abençoa a vida dos meus irmãos que participaram, que estão aqui na transmissão. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, sua família e seus entes queridos. Nos ajude a permanecer firmes e constantes na obra do Senhor. Muito obrigado por tudo. Te damos graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.